Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à mesa temática de abertura da 8ª Semana de Preparação Pedagógica, promovida pela Reitoria e pela Pró-Reitoria de Graduação e Assuntos Acadêmicos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesta tarde, teremos a palestra sob o tema Metodologias ativas de ensino e aprendizagem significativa no ensino superior. Neste momento, passamos para a composição da mesa, convidando o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. O excelentíssimo vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Marcel Mendes. O pró-reitor de Graduação e Assuntos Acadêmicos, professor doutor Cleverson Pereira de Almeida. A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Helena Bonito. A coordenadora de Apoio Pedagógico, professora doutora Marili Moreira da Silva. E o capelão universitário, reverendo Gildásio Reis. Neste momento, para realizar um momento de reflexão, convidamos o reverendo Gildásio Reis. Uma boa tarde a todos. Cumprimento nesse ato o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. Cumprimento também o vice-reitor da nossa universidade, Dr. Marcel Mendes. Cumprimento o Dr. Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Graduação em Assuntos Acadêmicos. A doutora Helena Bonito, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação. Cumprimento também a professora doutora Marili Moreira da Silva, coordenadora de Apoio Pedagógico. Quero cumprimentar a todos os professores, a todos os mestres, os coordenadores, diretores de unidades. Queridos, nós somos gratos a Deus, porque tivemos aí, nesse período de recesso, um período de descanso, que pudemos desfrutar, com certeza, junto aos nossos familiares, período precioso que tivemos juntos. Somos gratos porque podemos retornar à nossa universidade após esse período de descanso, com certeza renovados aí para mais um semestre de ensino, de trabalho. E voltamos para essa semana, termos aqui uma reflexão, podemos pensar juntos sobre a relação professor e aluno, tendo como foco aí as metodologias do processo ensino-aprendizagem. E antes mesmo de grandes pensadores e grandes educadores, como Pestalozzi no século XIX, John Dewey e Vygotsky no século XX, e voltando um pouco ainda atrás, antes mesmo de Sócrates, no quinto século antes de Cristo, é interessante a gente perceber que o grande líder Moisés, ele
ao escrever no livro de Pentateuco, ele já mencionou o processo ensino-aprendizagem. A gente lê em Deuteronômio capítulo 4, verso 1, nós lemos o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino. E no capítulo 5, capítulo seguinte, também no verso 1, Moisés diz assim: ouvi, ó Israel, os estatutos que hoje eu vos falo aos ouvidos, para que os aprendais. É interessante a gente observar que quase 2000 anos antes de Cristo, Moisés, ao escrever aqui em Deuteronômio, ele menciona duas palavras, os dois verbos, ensinar e aprender. No capítulo 4 ele fala de ensinar, no capítulo 5 ele fala de aprender, isso para a gente pegar apenas 2 versos. E o que é interessante nisso é que na língua hebraica, o verbo ou a raiz desses 2 verbos é lamad, ou seja, é a mesma raiz, ou praticamente a mesma palavra. Com isso, o legislador, Moisés, está dizendo de que é impossível a gente pensar em ensinar se nós não temos em mente o aprender. E é impossível aprender se a gente não está ensinando. Ou seja, trata-se de um binômio inseparável. Há uma relação entre ensinar e entre aprender. Então, nós vemos essa relação na própria Escritura, nós vemos essa relação na própria Bíblia Sagrada, mencionando essa questão. Portanto, nós temos aqui um princípio de que aquele que ensina é porque tem o objetivo de realmente ensinar. Se alguém está ensinando é porque temos alguém que está aprendendo. Então, essa é uma relação segura e uma relação que um depende do outro. Aquilo que o professor faz está intimamente relacionado àquilo que o aluno também faz. E eu quero concluir a minha fala citando um educador, provavelmente, com certeza, seguramente conhecido de todos, Rubem Alves, onde ele diz que ensinar, abre aspas, é um exercício da imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais, mostrando a importância do professor e do aluno, do professor que ensina e do aluno que aprende. Que Deus abençoe o retorno de cada um de vocês. Para realizar sua saudação, convidamos o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. Boa tarde a todos. Nós queremos saudar a mesa diretora desses trabalhos, professor Marcel Mendes, nosso vice-reitor, professor Cleverson Almeida, nosso pró-reitor de graduação e assuntos acadêmicos. A partir de agora estaremos utilizando a denominação pró-reitoria em lugar do decanato, de decanatos. Aliás, essa é a primeira cerimônia pública em que nós utilizamos essa nova nomenclatura aprovada recentemente pelo Conselho Universitário. Também queremos saudar a professora Helena Bonito, nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora Marili Moreira, que é a organizadora deste evento, coordena a equipe de organização deste evento, que é conduzido pelo nossa pró-reitoria de acadêmica, não é? E de assuntos acadêmicos. E queremos saudar o reverendo Gildásio, que mais uma vez nos honra com a sua presença, trazendo uma palavra
de reflexão antes de um momento de trabalho que nós teremos, de alguns momentos de trabalho que teremos aqui. E, em especial, queremos também saudar o professor Marco Moreira, que veio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul participar, contribuir com seus vastos conhecimentos na área da educação, conosco aqui, e, igualmente, saudar o professor José Lúcio Martins Machado. Professor José Lúcio, não é? O professor José Lúcio tem sido já um companheiro, um colaborador nosso aqui, na tentativa de nós criarmos aqui um curso de medicina, e ele foi o autor do projeto pedagógico do curso de medicina, um belíssimo projeto, e que, infelizmente, nós não logramos êxito ainda, posso dizer, não é? Não obstante nós termos o projeto acadêmico melhor avaliado, ou seja, com a pontuação maior do que a instituição que levou, que ganhou até agora a corrida para um curso de medicina em Guarulhos ou São Bernardo do Campo. É bom que toda a comunidade saiba que o nosso projeto pedagógico, que teve a participação, naturalmente, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, na pessoa que eu quero saudar aqui, professora Berenice, né, em nome de todos os diretores. Esse projeto pedagógico foi o melhor projeto pedagógico dentro do grupo das cidades que nós concorremos. Não obstante, nós não fomos classificados, mas, quem sabe, ainda podemos ter alguma reviravolta nesse processo. Nós queremos saudar a todos os diretores aqui presentes, diretores das nossas unidades, aos nossos coordenadores de graduação, de pós-graduação, de apoio acadêmico, aos demais assessores da reitoria e aos professores, em particular, pela presença aqui neste evento de grande importância na nossa universidade, qual seja a nossa semana de preparação pedagógica. Nós entendemos que este evento é um dos mais importantes eventos que nós realizamos aqui na nossa universidade. Ao retornarmos das férias, nos debruçamos durante 3 dias, numa reflexão profunda a respeito da nossa prática educadora. E o nosso objetivo não é outro a não ser nós melhorarmos cada vez mais o nosso processo de ensino-aprendizagem. Muitos desafios temos pela frente. Muitas mudanças foram feitas ao longo dos anos, aqui internamente na universidade, quando nós reformulamos, ou eu diria até utilizaria a expressão, reconstruímos todos os projetos pedagógicos dentro de uma única concepção didático-pedagógica. E muitas coisas aconteceram ao longo desse tempo, e muitas coisas estão acontecendo e ainda vão acontecer no cenário educacional brasileiro. E é um desafio bastante grande de nós, educadores, que temos a educação como compromisso e que não temos a educação como uma mercadoria, enfrentarmos um cenário de adversidades bastante grande. E este momento é um momento de grande reflexão a respeito de tudo isso que nós estamos vivenciando no nosso país. Temos que ter a educação como compromisso com a qualidade, respeitando marcos regulatórios, mas imbuídos todos nós, gestores, professores, do mesmo ideal de sermos educadores. E este, infelizmente, é um desafio no nosso país hoje, ser educador, ter compromisso com a educação. Então, eventos como desta natureza, temas como este que serão discutidos aqui, contribuem para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso processo de ensino e qualidade e buscarmos cada vez mais a excelência acadêmica na nossa universidade. Sentava-me ali, há poucos minutos atrás, com o professor José Lúcio, e ao folhear esse programa de conhecimento, creio, de todos vocês, e ele me dizia a seguinte expressão: parece até um congresso.
com tantos trabalhos, com tantos temas relacionados com a educação. E, de fato, a nossa Semana Pedagógica, que começou pequenininha, ela cresceu, e agora, na sua 8ª edição, nós podemos dizer, temos, de fato, parecido já com um congresso de educação. E eu estava dizendo ali para o professor Cleverson, vocês subestimaram aqui este momento, não é? Trazendo para esse auditório Escola Americana. Deveríamos estar lá no Rui Barbosa, mas como vocês todos sabem que o nosso modelo era de finalizar com o grande evento, né, encerramento da palestra magna, que vai ocorrer também, certamente, vai ocorrer na sexta-feira, mas nós mudamos um pouco o modelo neste ano e começamos também com um tema de peso, um tema trazendo pessoas que sabemos poderão dar contribuições significativas sobre o tema e, portanto, esta é a abertura oficial. Nós fazíamos um fechamento oficial. Hoje, a partir de hoje, nós estamos fazendo uma abertura oficial. E, nas próximas edições, o Decanato Acadêmico já tem o desafio de fazer uma abertura oficial mais bonita do que essa ainda, lá no Rui Barbosa, e repleto de professores sedentos de participar de um evento desta natureza. Nós queremos, então, agradecer a presença de todos aqui presentes e desejar a todos muito proveito nesse evento, que aproveitem as oficinas, os minicursos que serão realizados, as mesas temáticas que serão levadas a efeito, inclusive ainda hoje, após esta mesa aqui de abertura, e que todos possam ter o melhor proveito. Aproveitem, porque aproveitarmos esse momento significa termos como consequência o sucesso na nossa instituição. Muito obrigado. Agradecemos a presença das autoridades da mesa diretora e convidamos para que tomem seus lugares nas primeiras fileiras da plateia, pois dentro de instantes iniciaremos a mesa temática de hoje. Lembramos a todos que a lista de presença está sendo passada na plateia e quem não se inscreveu para a mesa temática de hoje deve procurar a comissão organizadora deste evento. E agora convidamos para compor a mesa a moderadora e professora titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, junto ao programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura, professora doutora Elcia Aparecida Forte Salzano. E os palestrantes, professor Marco Antônio Moreira e professor José Lúcio Martins Machado. Boa tarde. É um privilégio eu estar presente nesta mesa, onde vamos ser discutidas exatamente a metodologia do ensino superior, a metodologia ativa de ensino e a metodologia do ensino superior, aprendizagem significativa. Esta mesa oferece a oportunidade de entrelaçar a experiência de 2 pesquisadores de projeção nacional e internacional com os seguintes objetivos: perscrutar ligações entre metodologias ativas e o ensino e aprendizagem significativa no ensino superior, e a correlação entre elas. Retomar
os princípios das metodologias ativas, do ensino e da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Entrelaçar semelhanças e divergências entre o surgimento das metodologias ativas na área de ensino e a trajetória histórica do surgimento da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, emergente da luta por condições de ensino que propiciem aprender, adquirir e compartilhar conhecimentos, ao considerar individualidades, singularidades e respeito à diversidade. Neste sentido, eu passo a apresentar os nossos conferencistas de hoje. Dr. José Lúcio Machado, que focalizará as metodologias ativas de ensino na área da saúde. Professor José Lúcio Machado é professor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, na Faculdade de Medicina de Botucatu, no Departamento de Cirurgia e Ortopedia. Tem intensa atividade no ensino de graduação em medicina e em residência médica, especialmente junto com órgãos colegiados de ensino superior, exercendo variadas funções, incluindo a coordenação e vice-coordenação do curso de medicina de Botucatu, além da participação em conselhos, comissões e representações e administração. Na qualidade de consultor em educação médica, capacitou mais de 650 professores universitários em metodologias ativas de ensino e aprendizagem, em especial na aprendizagem baseada em problemas, o PBL, sigla em inglês, Problem Based Learning. Assessorou 52 instituições de ensino superior, sendo 19 universidades, 17 centros universitários e 18 faculdades na elaboração de seus projetos político-pedagógicos para a implementação e reestruturação dos cursos de medicina. É diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e pesquisador e orientador de pós-graduação do Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Agora eu apresento o nosso outro conferencista, Dr. Marco Antônio Moreira, que falará sobre o ensino superior, a metodologia de ensino superior, aprendizagem significativa, focalizando basicamente a teoria de David Ausubel. Professor Marco Antônio Moreira é físico, mestre em física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em ensino de ciências pela Cornell University dos Estados Unidos, na qual foi professor visitante no Departamento de Educação e participou de seminários com David Ausubel. É professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro integrante do Comitê de Educação do CNPq durante 6 anos, criador e coordenador da área de ensino de ciências e matemática na CAPES, durante 8 anos, e orientou 34 doutorados, aproximadamente 30, no Programa Internacional de Doutorado em Ensino de Ciências da Universidade de Burgos, orientando estudantes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Portugal e
outros doutorados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em ensino de física, e 4 mais na Argentina e na Espanha. Continua ainda orientando mais 10 teses que estão em andamento, uma na rede da Amazônia do ensino de ciências e outra no Paraná, do Panamá. Além de, atualmente, o professor está coordenando a parte acadêmica do mestrado nacional profissional em ensino de física, mestrado presencial, em rede, com 750 alunos, distribuídos em 46 polos por todo o país. Então, nós teremos agora a oportunidade de ouvir esses conferencistas de projeção nacional e internacional. Então, convido inicialmente o professor Dr. José Luiz Lúcio Machado para falar sobre as metodologias ativas de ensino na área da saúde. Boa tarde a todos. Em nome da professora Elce, professor Benedito, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, todos os professores, colega de mesa, hoje, muita honra de estar do seu lado, do lado da professora Elce, professor Marco Moreira. Deixo já aqui a minha confissão que sou leitor dos seus textos, tanto da professora Elce quanto do senhor, e o lugar de onde eu falo é, humildemente, da área da saúde, procurando apropriar os conceitos, os conhecimentos que vocês produzem e aplicá-los nas vivências que eu tenho percorrido ao longo da vida nas escolas de medicina. Então, é desse lugar que eu quero colocar um pouco da experiência que a gente tem na aplicação e nas vivências das metodologias ativas. Eu acho que a apresentação que estava no ponto aqui era do professor Marco. Então, eu vou recolocar aqui, tá ok? Você pode me ajudar? E eu vou pedir autorização para a professora Elce para poder me colocar lá embaixo, para ter um pouquinho mais de mobilidade e aproximar pelo menos um pouco daquilo que, na prática, daquilo que nós vamos conversar agora, que são metodologias ativas, né? E tentar transformar um pouco essa minha fala do ponto mais dialógico possível com vocês. Isso, exatamente. E a gente poderia começar a conversar lançando uma pergunta para nós, todos, de como nós aprendemos, né? Através de uma palavra, uma ideia, como nós aprendemos? Como nós, adultos, aprendemos? Quem gostaria de se arriscar? Levanta o braço e fala. Como nós aprendemos? Vamos lá, gente. Vamos aquecer. Oi? Usando. Usando o quê? Conhecimentos, as coisas que se apresentam. Ótimo. Uma outra ideia. Observando. O que mais? Errando. Aprendemos errando. Aprendemos com erro. O que mais? Oi? Estudando. Estudando a experiência dos outros. Não é? O que mais? Fazendo associações. Experimentando. Isso mesmo. O que mais? Oi? Vivenciando. Aqui eu ouvi. Pesquisando. Vejam, o ser humano, ele lança diversas formas para aprender. Então, é importante que, tendo em vista isso,
do que nós falamos quando a gente começa a trabalhar a questão das metodologias ativas? Nós temos que lançar mão de alguns conceitos de eficiência e eficácia, de possibilidades, de resultado. Porque quando a gente fala de eficiência, a gente fala de relação custo-benefício. E o custo que nós temos hoje, além daquele mensurável em recursos, um dos recursos escassos na formação é o tempo. No caso do meu olhar, do meu ponto de vista, que é o da área da saúde, os conhecimentos, eles progridem de uma forma, de uma progressão geométrica. E os cursos, eles têm um tempo delimitado de duração. Existe um estudo de um professor que é referência na área da medicina, professor Eduardo Marcondes, saudoso professor Eduardo Marcondes, pediatra de muitos de nós aqui, professor titular da pediatria da USP, falecido em 2000. Ele fez um estudo bacana na Faculdade de Medicina da USP, em 92. E, na época, o curso de medicina da USP constava mais ou menos 80 disciplinas em 6 anos. E ele lançou uma pergunta aos professores responsáveis pelas disciplinas, que era o seguinte: na sua opinião, qual é o tempo em horas-aula que você precisa para ensinar aquilo da sua disciplina que é essencial para a formação do médico? Todos os professores, chefes de disciplina, responderam das 80. Na época, em 92, deu um curso de medicina de 14 anos. Antes de falecer, o professor Marcondes dizia que ele queria repetir esse estudo em 99, onde o curso de medicina da USP já estava com 140 disciplinas. E ele desconfiava que, se ele repetisse esse estudo, o curso iria para 22 anos. Isso quer dizer o seguinte, né, que o pé não cabe mais no sapato. Que nós temos que repensar as nossas práticas, porque se elas continuarem concentradas na quantidade de conteúdos, nós, enquanto professores, vamos nos frustrar, porque nós não vamos conseguir, e os alunos também, que recebem esses ensinamentos, vão se sentir enganados, porque nós vamos estar dizendo que vamos oferecer um produto que nós não vamos conseguir entregar. Daí surge a necessidade de nós repensarmos as nossas práticas, e o lugar das metodologias ativas, nos dias atuais, ele se coloca nesse lugar. Então, vejam, todos os esforços têm se concentrado em buscar consensos de como as pessoas aprendem e quais seriam os princípios que regem a aprendizagem. E aqui eu não entro na seara dos educadores, como a professora Elce, né, que é uma educadora que conhece as diferentes e inúmeras tendências da aprendizagem. Eu fui atrás dos consensos. E, em 2011, nós tivemos uma reunião importante, uma reunião que juntou educadores, neurocognitivistas, psicólogos da educação, e a Sociedade Americana de Educação Pública fez uma publicação que buscou o consenso da fala dessas pessoas em torno dos princípios de aprendizagem, daquilo como as pessoas aprendem. Essa publicação ela foi traduzida pela editora Senac, e ela tem Bransford e outros colaboradores como organizadores desta edição. E ela resume um livro de 250 páginas, eu vou resumi-los em 6 princípios fundamentais para que a gente possa cumprir dentro do tempo que nos foi dado. O primeiro princípio geral dos princípios de aprendizagem diz o seguinte, que o conhecimento, na sua essência, não é transferível. O estudante ele tem que ativamente dominá-lo. E o primeiro princípio específico diz o seguinte, o conhecimento prévio que as pessoas têm a respeito de um tema é o mais importante determinante da natureza e da qualidade de novas informações que podem ser por elas processadas. Ou seja, nós temos que ensinar a partir de questões que criem sentido. E o sentido se faz nas pessoas através das experiências prévias que elas têm sobre o tema. Vamos dar um exemplo. Tenho que me aproximar aqui. Um exemplo disso que eu estou falando. Quem gostaria de ler esse texto? Lê para mim. Ninguém diz às produções
quando agir. Elas esperam até que as condições sejam dadas aí, ativam a si próprias. Contrariamente, os chefes em outras cozinhas simplesmente seguem ordens. Unidades Turing que são nominadas por seus predecessores. Operações... Pegou uma ceguinha. Von Neumann são todas pré-agendadas e funções Lisp são invocadas por outras funções. O trabalho em equipe do sistema de produção é mais laissez-faire, cada produção age por si própria, quando e onde as suas condições particulares são satisfeitas. Não existe controle central e produções individuais nunca interagem diretamente. Toda comunicação e influência se dão através de padrões e espaços de trabalho comum, como anônimas, notícias a quem interessar possa, num quadro de um boletim público. A sua área de atuação qual é? Educação. A senhora tem ideia da natureza desse texto? Não. Não, né? Sua área qual que é? Linguística. A senhora tem ideia do que se trata esse texto? Tem algum profissional aqui analista de sistemas? Tem sentido para você? Do que se trata esse tema? Isso. Aí é gente que entende de inteligência artificial. Para nós, da área da saúde, é grego. A sensação é estranha. Veja, a sensação criada ao ler esse texto é a sensação que estudantes de medicina, no primeiro ano do curso, têm, quando lhes são apresentados e é dado para decorar o ciclo de Krebs, na bioquímica. Não tem sentido para nós. Agora cai na prova. É possível a gente decorar esse texto sem entender nada sobre ele? Quem já tentou, viu que é possível decorar. Alguns levam 2 horas, outras 4 horas, para reproduzir o texto, 80% das palavras. É assim que a gente faz, no ensino da anatomia, decorando coisas que não têm sentido para nós, e na bioquímica, quando a gente reproduz o ciclo de Krebs, sabendo que o sentido disso, na nossa profissão, só vai acontecer lá para o 5º, 6º ano da faculdade. A loucura maior ainda, hoje, é dar uma olhada nas apostilas de cursinho, e eu estou vendo do meu filho mais novo, o ciclo de Krebs está lá, e cai no vestibular, e ele decorando, sem absolutamente sentido. E eu falei, por que você está fazendo isso? Não sei, pai, mas isso eu tenho que saber. Então, essa sensação, ela se faz nos currículos tradicionais, no ensino da bioquímica, no ensino da bioestatística, que é colocada no primeiro ano, quando a gente só vai usar a bioestatística para valer no mestrado, e nos projetos de iniciação científica, e que a gente daí cria sentido nessas coisas. Então, aí está dizendo o primeiro princípio da aprendizagem. Para a gente fazer esses links, nós temos que ter ligação e tem que ter sentido com os nossos conhecimentos prévios. Um outro princípio, a disponibilidade de conhecimentos prévios relevantes é uma condição necessária, mas não suficiente para a compreensão e a reordenação posterior das novas informações. É preciso também que o conhecimento prévio seja ativado por pistas no contexto no qual a informação está sendo estudada. Ele quer dizer o seguinte, que só o conhecimento prévio, mas sem pistas textuais, fica difícil a gente resgatar. Por isso, e isso é uma dica para quando a gente prepara os nossos materiais de ensino. Eles têm que vir carregados de contexto, do trabalho, do mundo vivo do trabalho, para se ganhar sentido. Então, vamos ver o exemplo desse princípio, num exemplo bem singelo. Você topa? Lê esse texto para mim. Um jornal é melhor que uma revista. Uma praia é um lugar melhor que uma rua. Primeiro, é melhor correr do que andar. Você pode ter que tentar várias vezes. Exige uma certa habilidade, mas é fácil de aprender.
Mesmo crianças pequenas podem apreciar. Uma vez bem-sucedido, as complicações são mínimas. Pássaros raramente chegam muito perto, mas a chuva penetra rapidamente. Muitas pessoas fazendo a mesma coisa pode gerar problemas. Precisa-se de muito espaço, senão há complicações. Pode ser muito tranquilo. Uma pedra pode servir como âncora, mas se as coisas se soltam, você não terá uma segunda chance. Eu posso dizer aqui que pelo menos 80% da plateia já teve conhecimento prévio e vivência sobre isso que esse texto está descrevendo. Alguém sabe me dizer do que ele se trata? Alguém arrisca? Quem falou? Matou. Vamos ver se ganha sentido? Relê para mim agora. Isso. Fazendo uma pipa. Um jornal é melhor que uma revista. Uma praia é um lugar melhor que uma rua. Primeiro é melhor correr do que andar. Você pode ter que tentar várias vezes. Exige uma certa habilidade, mas é fácil de aprender. Mesmo crianças pequenas podem apreciar. Uma vez bem-sucedido, as complicações são mínimas. Pássaros raramente chegam muito perto, mas a chuva penetra rapidamente. Muitas pessoas fazem a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa pode gerar problemas. Precisa-se de muito espaço. Se não há complicações, pode ser muito tranquilo. Uma pedra pode servir como uma âncora, mas se as coisas se soltam, você não terá uma segunda chance. O que nós acabamos de fazer é o seguinte, pum, um título, foi um estalo na nossa mente e nós resgatamos conhecimentos prévios, que nos ancoraram para esse texto. Veja o quanto é importante uma pista, que poderia se resumir ao desenho do lado, não precisava nem do título. Mas isso é uma pista textual para que a gente ative nossos conhecimentos prévios e a gente passe a falar disso com certa desenvoltura. É assim que nós devemos pensar na produção dos nossos materiais, ricos em contexto, ligados ao mundo vivo do trabalho, trazendo as situações concretas da realidade para o mundo do estudante. O terceiro princípio, o conhecimento ele é estruturado. A maneira pela qual o conhecimento é estruturado na memória torna-o mais ou menos acessível para a sua utilização. Gente, a gente busca vários mecanismos de estruturar aquilo que a gente vê que é importante aprender. Muitos de nós usam o caderno de anotações. E a gente sabe que o caderno, o papel dele, muitas vezes, é muito mais para nos ajudar a prestar atenção daquilo que o professor está falando, do que, na verdade, que eu vá usar aquilo como texto para estudo. Mas o caderno é uma estratégia de estruturação daquilo que é falado. Né? Assim, a gente faz esquemas, a gente faz desenhos, a gente faz mapas, a gente faz conexões, a gente faz fluxos. Isso são importantes estratégias para que a gente memorize aquilo que é essencial ficar na memória. Aquilo que não é essencial e que não tem significado, a gente deleta com muita sabedoria. Né? Uma das coisas que a gente estrutura e que tem a maior complexidade, e aí eu tenho professoras da área que vão confirmar ou vão dizer se eu estou falando bobagem ou não, é isso aqui, olha. Vamos pegar esse exemplo. Quem pode ver perto? Se arrisca? Leia com calma. Pedagogia da Anatomia é um livro... Hã? Autonomia. É que eu estou sonada, gente. Pedagogia da Autonomia é um livro pequeno em tamanho, mas gigante em esperança e otimismo, que condena as mentalidades fatalistas que se conformam com a ideologia imobilizante de que a realidade é si mesmo. O que podemos fazer? Para estes, basta o treino técnico indispensável à sobrevivência. Em Paulo Freire, educar é construir, é libertar o ser humano das cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um tempo de possibilidades. É um ato
comunicante, coparticipado, de modo que algum produto de uma mente burocratizada ou burocratizante. No entanto, toda curiosidade de saber exige uma reflexão crítica e prática, de modo que o próprio discurso teórico terá de ser aliado à sua aplicação prática. O que você fez na leitura? Eu inferi o que viria depois e conheço um pouquinho de Paulo Freire. Isso mesmo. Vocês viram o mecanismo que ela fez de forma automática? Isso está interiorizado. Uma das coisas mais complexas que o nosso cérebro dá conta é a linguagem. Não é, professora? Né? É a linguagem. E a gente introjeta mecanismos de compensação que estão relacionados ao contexto. Ela teve possibilidades de fazer as emendas que o texto trazia falhas, porque o cérebro dela deu conta de fazer isso. Ah, isso é um jeito que a gente estruturou conhecimento e que está lá introjetado. Ah, existem formas de estruturação mais simples, menos elaboradas do que a linguagem. Mas isso é importante para que a gente use e utilize e possa lançar mão para aprender. O quarto princípio, ele diz o seguinte: o armazenamento de informação na memória e a sua recuperação pode ser significativamente apropriados quando ocorre uma elaboração no material durante o seu aprendizado. E, para isso, eles pegaram uma pesquisa lá de 1975, onde utilizaram listas intermináveis de duplas de palavras e deram para estudantes do primeiro grau, né, do ensino fundamental, a memorizar. Alguns receberam essa lista com as palavras pura e simplesmente e que tinham que fazer associações e não foi dado nenhuma dica. Outros, por exemplo, numa lista grande, né, você tinha lá cachorro, bicicleta, ave, escola, cadeira, flor, homem, casa. Para o outro grupo de alunos, eles fizeram associações mesmo que esdrúxulas, mas, quando tiveram que associar cachorro e bicicleta, puxaram uma imagem de um cachorro andando de bicicleta. É absurdo, mas está lá. Uma galinha uniformizada indo para a escola, né? Ou o indivíduo todo atrapalhado dentro de casa, nos afazeres domésticos, ou a cadeira e a flor. Quando foram resgatar essas listas, o óbvio aconteceu, mas isso foi comprovado, que era o seguinte: as associações feitas, né, quando você criou algum mecanismo, algum esquema, alguma imagem para ajudar essa ancoragem, os alunos que fizeram isso recuperaram muito mais facilmente as palavras do que simplesmente a pura memorização, né? Então, isso também é um dado importante para a construção daquilo que a gente quer ensinar, né? A possibilidade das associações e esquemas. Isso aqui é filho... Essa produção é um menino de 11 anos, filho de um colega nosso, do sírio-libanês, que estuda, que foi morar 2 anos em pós-doc nos Estados Unidos, o filho dele estudando numa escola americana, onde um dos recursos que ele já lança a mão é a construção de mapas mentais para estudo de conceitos, tá? Com alunos de 11 e 12 anos. E nós utilizamos isso hoje, correntemente, com os nossos alunos, né, no processamento de situações-problema. Nossos professores usam isso no planejamento curricular daquilo que se deve ensinar, construindo mapas conceituais também daquilo que de temas relevantes, tópicos, geradores de discussão que devem fazer parte dos nossos conteúdos. Ou seja, esses esquemas e quadros são importantes ferramentas de construção do processo de ensino-aprendizagem, né? Aqui, um exemplo de mapa conceitual pactuado, que é fruto de uma pactuação de professores, de 20 professores, de áreas básicas e aplicadas, daquilo que deveria ser ensinado, por exemplo, no primeiro semestre de um curso de medicina. O quinto princípio da aprendizagem diz o seguinte: a capacidade de ativar o conhecimento na memória ao longo do tempo e torná-lo disponível por uso depende de pistas contextuais e de associações que criem sentido. E, para isso, foi-se resgatar um trabalho de 1975, onde também se fez... E esse trabalho também tem uma importância para a área da saúde, que eu vou explicar por quê.
foi feita uma coisa até que esdrúxula. Essas listas de decorar palavras, de memorização de palavras, foi dado para 2 grupos. Um grupo de nadadores com snorkel, que tiveram que decorar com plaquinhas debaixo d'água, e outro grupo na beira da piscina. Depois pediram para aqueles indivíduos que estavam debaixo d'água resgatar as palavras fora da piscina. E aqueles que decoraram fora da piscina, resgatar debaixo d'água. E depois pediram para eles resgatarem como eles estudaram. Os que estudaram debaixo d'água, resgatar debaixo d'água, e os que pensaram fora da piscina, resgatarem fora da piscina. O resultado desse estudo foi o seguinte: aqueles que decoraram as palavras em terra, fora, e foi pedido o resgate dessas palavras em terra, retomaram muito maior a lista de palavras quando foi trocado. Os 2 grupos, mesmo aqueles que estavam debaixo d'água e também foi cobrado debaixo d'água, resgataram com maior facilidade. Isso quer dizer o seguinte, que essa questão do estudo e da memorização em contexto, o contexto é importante peça para a memorização. Então, que tipo de abordagem a gente pode trazer para a área da saúde? Puxa, é importante eu trabalhar um caso clínico em sala de aula? Não tem diferença, nós vamos fazer essa discussão, não tem diferença nenhuma de eu fazer isso em sala de aula do que, por exemplo, numa visita domiciliária na casa do indivíduo ou à beira do leito, numa enfermaria de hospital. Tem, nós sabemos que tem. Tá? Os casos que a gente consegue se relacionar com a pessoa, relacionar o ambiente, discutir isso no ambiente vivo de aprendizagem, são casos que a gente retoma na memória para o resto da vida. Na medicina, é muito comum nós lembrarmos muitos dos nossos pacientes que nós tivemos no 5º, no 6º ano da faculdade, mais facilmente do que os professores que nos orientaram. Marcou-nos mais a vida a convivência com esses pacientes. Não que os professores não tivessem sido importantes, mas a vivência com esses pacientes, no lugar onde eles estavam, ou no lugar onde eles estavam em sofrimento, ou adoecimento, ou manifestando os seus problemas de saúde, são importantíssimos para a construção. O contexto é fundamental e faz parte do processo da aprendizagem. Por fim, o princípio que para mim mais me toca, que é a questão do seguinte: estar motivado para aprender aumenta a qualidade de estudos e, consequentemente, melhora o alcance dos objetivos. Ora, óbvio. Só que nós sabemos o seguinte, que existe a tal da motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Quem sabe me dizer um exemplo bem comum da motivação extrínseca para nós fazermos determinadas coisas? Quem que me dá um exemplo aqui bem fácil? Me passa uma motivação extrínseca para vocês estarem aqui nessa palestra hoje. O ponto está sendo assinado aqui fora ou não? Tá? Essa é uma motivação extrínseca. A presença da lista do ponto lá. Quem não estiver aqui dentro leva falta. Não é isso? Essa é uma motivação que vem de fora para dentro. É importante. Tá? É importante, ela faz parte. Tá? Mas dá um exemplo da motivação intrínseca. É aquela coisa que nos faz a vontade de deslocamento, da onde nós estamos para um lugar melhor naquilo que diz respeito a aprender mais. Quem sabe, o profissional que sabe, o professor que sabe mexer com a motivação intrínseca, essa é a questão de $1 milhão. Tá? Essa é a charada. Trabalhar a questão da motivação intrínseca. E hoje se sabe, e tem muita gente estudando motivação intrínseca, e relaciona a motivação intrínseca a um sentimento não menos complexo, que é o da autoestima. As pessoas, para estarem intrinsecamente motivadas a aprender, elas precisam estar com a autoestima elevada. Bom, e daí? Está com a autoestima elevada. E de que depende a autoestima elevada? Alguém tem ideia? O que faz o indivíduo estar com a autoestima elevada? Quem me dá um exemplo?
O que faz a gente ter a autoestima elevada? Oi? Ó, ela falou, receber a aprovação de pessoas importantes. Aí, reconhecimento. Então, a autoestima, ao contrário do que a gente pode imaginar que vem de dentro para fora, a autoestima vem de fora para dentro. Ela vem de outro conceito chamado heteroestima, que é a percepção de ser amado pelos outros. A autoestima, ela parte de uma percepção de se sentir amado pelos pais, pelos irmãos, pelos colegas de turma e pelos professores. Gente, pode ter um tom piegas, mas tem tudo a ver. Educação é um ato de amor. Professor, para mexer com a motivação intrínseca e, por consequência, autoestima, ele tem que amar os seus alunos, e os alunos têm que se sentir amados pelos professores. O professor que usa ferramentas de avaliação, como ferramentas de tortura, ferramentas de opressão, ele está detonando a autoestima do estudante. Ele está querendo se reafirmar em cima do estudante e está destruindo a autoestima, que é o fermento fundamental para ele aprender, porque ele precisa estar com motivação intrínseca. Entender isso nas nossas práticas tem tudo a ver com a nossa profissão de professor. E entender que ser professor tem que estar envolvido num ato de amor. Isso faz parte da nossa prática pedagógica. Então, gente, por último, tem aí também um estudo bacana e que eu queria ver a opinião de vocês. Esse estudo foi colocado o seguinte: um grupo de alunos foi submetido a uma leitura de um texto de um determinado assunto da área da saúde, depois foi pedido para esses alunos resumirem o texto, e depois disso foi dada uma aula para esses estudantes. O grupo 2 não leu texto nenhum. Eles receberam uma série de dados sobre o assunto, números, tabelas, gráficos, em que eles tiveram um tempo para comparar esses dados, e depois disso eles tiveram uma aula sobre o tema. O grupo 3 trabalhou 2 vezes mais com os dados, e não teve aula nenhuma. Depois disso, foi aplicada uma prova igual de conhecimentos, uma avaliação cognitiva para os três grupos. Qual da opinião de vocês apresentou maior número de conhecimentos aprendidos na prova? Quem acha que é o grupo 1, levanta o braço. Quem acha que é o grupo 2, levanta o braço. Quem acha que é o grupo 3, levanta o braço. Vamos ver o resultado? O grupo 2 não leu texto nenhum, recebeu um monte de dado para comparar, e depois teve uma aula sobre os dados. Qual é a base educacional de aprendizagem disso, desse exemplo que nós demos? Nós temos que resgatar aquela tríade. No processo de aprendizagem, a gente tem a síncrese, a análise e a síntese. Você atomiza para entender, você junta dados, você busca sentidos, e o papel da aula que vem depois, ela tem um papel também, que é um papel de síntese. Então, daí dá para a gente entender o porquê que o grupo 2, na pesquisa, foi melhor que o grupo 1 e que o grupo 3. Um outro dado que a gente traz para reflexão é que os anos 90, eles trabalharam, olha, eu estou falando, estou me arriscando bastante, porque aqui é uma plateia altamente diferenciada de educadores, deem um desconto, sou um médico. Mas, os anos 90, eu, na época, estava coordenando o curso em Botucatu, e nós
um conjunto de coordenadores foram bolsistas da Kellogg e tiveram a oportunidade de conhecer algumas experiências que estavam acontecendo no mundo. A gente conheceu o McMaster, Maastricht, tal, e o discurso muito forte na época era que o ensino saía descentrado da figura do professor e ia para o ensino centrado no aluno. Que o professor deixava de ser o ator principal da ação, do ato pedagógico, e punha-se o aluno nesse processo no centro da atenção, e o professor passava a assumir um outro papel, com o papel de diretor de cena. De lá para cá, muito se evoluiu do ponto de vista de textos e de elaboração. E como tudo na história da humanidade tem um pouco de movimento pendular, né? Você sai do ensino centrado do professor e vai para o outro extremo, no centrado do aluno. Hoje, o que a gente sente nas nossas vivências, nas nossas práticas, é que, e nós estamos na época das nuvens, é que o espaço da aprendizagem não está nem centrado no professor, nem centrado no aluno. Ele faz parte da nuvem de interação entre professor e aluno. Ele está aqui, ó. E essa produção dessa nuvem é fundamental, esse processo de interação entre professor e aluno. E a gente entender isso, a gente recoloca, reposiciona, né, o professor nesse espaço, não como um transmissor de informações, mas um indivíduo que tem lá uma vivência maior, sim, uma experiência maior, sim, mas que se dispõe a se deslocar e aprender junto com o estudante. E a trazê-lo junto. Estuda junto, aprende junto. Quando a gente sai desse lugar e entende esse estudar junto, a gente começa a entender a atividade de facilitação em pequenos grupos, onde não é necessário um professor especialista ser um professor tutor, por exemplo, numa metodologia como aprendizagem por problemas. É um deslocamento dele poder estar junto com o aluno, crescer junto, estudar aquilo que ele já não via há um bom tempo, mas que a vivência dele o faz focar mais nas informações relevantes que ele tem que buscar, e essa vivência ajuda muito o estudante a também focar naquilo que é necessário estudar para aquele momento, para aquele grau de complexidade. Eu trago para vocês uma foto doméstica bem mal tirada do celular, mas essa aí, ela tem 4 anos, e é do meu filho mais novo, que na época tinha 15 anos, hoje ele está com 19. E já com 15 anos, o que ele tinha em mãos? Está meio apagadinho aqui, mas olha, ele estava assistindo uma televisão de 90 canais, aqui você tem um conjunto de controle remoto, aqui ele tem outros controles remotos, aqui ele tem o computador, ele está com fone de ouvido, ouvindo música. Ele nasceu nos anos 90, aprendendo a apertar botão, ele discute as coisas comigo e sabe, e tem informações antes de mim, porque eu ainda estou na fase de ler jornal em papel, e ele já lê o jornal digital na véspera e sabe tudo o que aconteceu. Então, esse indivíduo, se eu não estiver atento quem é ele, eu vou montar meu curso, vou colocar ele em sala de aula, e vai acontecer isso aqui. E aí eu, como professor, vou ficar muito bravo, falar como eu me dediquei tanto, preparei uma bruta de uma aula, e aí eu lanço uma pérola, que nós da área da saúde ainda falamos, esse menino tem distúrbio de atenção. E eles acreditam. E pior, nós somos o país consumidor mundial de Ritalina. A Ritalina hoje virou balinha no meio dos jovens, estimulados por essa coisa do distúrbio de atenção que nós falamos. E eles usam isso aí e comem essas coisas nas vésperas da prova para terem os seus desempenhos. E as consequências disso, nós só vamos saber daqui 10 anos. O quão mal que nós estamos fazendo para as gerações que estão consumindo Ritalina sem critério. Então, gente, outra coisa é o seguinte, aí a gente fala, ótimo, dormiu na aula, eu tenho minha hora de descontar tudo. Qual que é a hora? A avaliação. Aí eu vou lá, aperto na avaliação, eles espanam. Cola, desde que a escola existe enquanto instituição, existe. Tem que ser combatida? Tem
Tem a questão da ética que nós devemos discutir com os alunos? Tem. Mas isso aqui é um reflexo de alguma coisa que não anda bem na relação professor-aluno e que nós temos também que ter autocrítica. Alguns usam a cola de uma forma menos ortodoxa, mas continuam usando. Aí, vejam, nós temos aí algumas das coisas que a gente faz, inclusive para a seleção de pequenos grupos nas metodologias ativas, a gente usa alguns testes de estilo de aprendizagem, onde a gente tem aí vários estilos. Professora, como é que eu estou meu tempo? Tem uns 5 minutos ainda? Como é que está meu tempo? Tá bom, então mais 5 minutinhos para eu terminar aqui. Eu quero trazer para vocês 2 estilos distintos que vocês vão reconhecer, uma mistura dos dois, mas aqui a gente tem aqui o Roberto e a Suzana, né, que a gente tem que considerar dentro das nossas salas de aula. Quem que é a Suzana? A Suzana é uma estudante academicamente comprometida, brilhante, interessada, esforçada, envolvida nos estudos. Ela tem planos acadêmicos e profissionais claros para o seu futuro e direciona o que aprende para a consecução do seu plano de vida. Portanto, quando ela aprende, ela o faz de modo acadêmico. Ela vai para a sala de aula com background e conhecimento prévios relevantes. E é portadora de perguntas e vai à escola em busca de respostas. A Suzana, gente, é a aluna que todos nós gostamos de ter. A gente adora ter Suzanas. Tá? Elas estão todos lá procurando a gente para fazer iniciação científica, a gente publica pra caramba com as Suzanas. Elas são as alunas que nós desejamos. Tá? Na sala de aula, ela encontra algumas respostas às suas perguntas. Extrai da aula do professor a base e a síntese para suas buscas posteriores. As outras respostas, ela busca por meios próprios. Suzana é daquelas estudantes que se ensinam a si mesmas e dependem pouco do papel do docente como fonte de informações. Ela utiliza mais o professor como um guia para as suas reflexões. Tá? A Suzana sofre em véspera de prova também. Ela sofre, ela estuda, ela se amargura, ela é tensa. Tá? O Roberto é o seguinte, ele não está na universidade por uma curiosidade crescente, ou por outra matéria, uma ou outra matéria, ou por uma ambição ou plano pessoal em se destacar em uma profissão. O Roberto ele tem um interesse legítimo. Ele fala assim, eu quero ter meu diploma, e pai, você foi um cara que viveu para trabalhar. Eu não quero ter sua vida. Eu quero trabalhar para viver. Isso tem uma sabedoria do ponto de vista do Roberto, porque ele olhou a vida do pai e da mãe, viu o pai se matando, dar plantão, dando aula, trabalhando de manhã, tarde, fim de semana, tal, e ele fala, eu não quero isso. Não, quero ser feliz. A minha felicidade passa por um outro canal, não esse. É legítimo, é bacana. E ele fala assim, quero na faculdade para ter uma profissão. Vou fazer lá, tal, que eu gosto, tudo bem, mas aquilo lá de segunda a sexta, depois eu pego o meu carrinho, pego minha prancha e vou para a praia. Tá? E ganho o meu dinheirinho. Que mal tem nisso? Então, veja, ele está em busca de um título que lhe permita conseguir um bom trabalho. Por vezes, ele está matriculado em um curso ou área que não seria a sua primeira opção. É menos comprometido que a Suzana. Não é tão brilhante como ela do ponto de vista acadêmico e tampouco tem uma bagagem de conhecimentos prévios. Ele vai à sala de aula com poucas perguntas. Ele esforça-se o suficiente para passar de ano. Gente, o caderno da Suzana é aquele caderno lindo, tal, todo com resumo. O caderno do Roberto ele tem códigos, ele tem palavras soltas. Há uma aproximação do Roberto com a Suzana nas vésperas da prova. E o Xerox ganha muito com a evolução dessa relação, porque o caderno da Suzana vai para o Xerox. Vai à sala de aula com poucas perguntas, ouve do professor o mesmo que a Suzana, mas extrai da fala do professor poucas anotações suficientes para compor um resumo, que lhe guiará os estudos na véspera das provas. Só que o problema é o seguinte, a prova do professor também é tão ruim e tão mal feita, que aquilo que ele viu no caderno da Suzana e que ele olhou no caderno dele, dá conta de fazer a prova. O Roberto é aquele, gente, que na semana que vem, quando vocês estiverem recebendo, os Robertos sentam no fundo da sala e você está explicando todo o teu curso, o currículo, e ele pergunta e fala assim, professor, aqui no Mackenzie a nota para passar é quanto? É 5, é 6, é 7?
Ele pergunta, ele está interessado nisso. E nos primeiros semestres você vê o sentido dessa pergunta, porque fica lá no 5.8, 6, 6.2, 5.8, 6, 6.2, esse é o Roberto. Tá? Então, gente, sabendo disso, quem, na opinião de vocês, precisa mais do professor? O Roberto ou a Suzana? Quem acha que a Suzana levanta o braço? Quem acha que é o Roberto que precisa mais do professor, levanta o braço. Gente, a Suzana, se você der ensino à distância para a Suzana, ela vai bem. Se você der ensino por correspondência, lembra? Ensino por correspondência, e der prova depois de um mês para a Suzana, ela vai bem. Se você der aula teórica, 4 horas seguida para ela e dar prova, ela vai bem. Se você der metodologia ativa, ela vai bem, melhor ainda, mas vai bem. Quem precisa ter um professor que saiba lidar com a motivação intrínseca e a autoestima é o Roberto. Eu sou professor em Botucatu e fui muitos anos também professor em universidade privada. Eu posso dizer para vocês que a sala de aula em Botucatu tem lá 70% de Suzanas e 30% de Robertos. Em algumas universidades privadas, nas quais eu fui diretor, eram 70% de Robertos, 30% de Suzanas. O viés disso não é porque a escola é ruim ou é pior, não. O viés disso é a gratuidade. Botucatu, USP, como outros cursos públicos e bons, tem uma relação candidato-vaga de 200 para 1. E nas universidades pagas, os cursos de medicina hoje estão entre 20 e 40 para 1, outros 20 para 1, outros. E a tendência é baixar ainda mais. Muito bem. Esses de 20 para 1, 30 para 1, não tem demérito nenhum, são alunos normais. São alunos, e é ótimo trabalhar com gente normal, não tem problema nenhum. Tá? Não tem, meus filhos estão aí nessa faixa aí, dos Robertos, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma relação, Roberto e Suzana, um ser mais feliz que o outro depois da profissão. Não tem relação. E também não tem relação um ou outro ganhar mais dinheiro que um e que o outro possa. No meio não tem relação. Tá? Nós estamos falando de estilos de aprendizagem e de vida. Só que é o seguinte, a Suzana, quando ela aprende, ela está trabalhando com níveis de compreensão de alta taxonomia, ela consegue aplicar, refletir sobre o que ela estuda, ela consegue fazer trabalho científico e teorizar em cima disso. O patamar de compreensão da Suzana está lá em cima. O Roberto, a gente precisa alavancar ele para isso. E aqui está a razão de ser das metodologias ativas. Porque elas são um instrumental do professor, são ferramentas de trabalho que o professor tem para fazer que o Roberto eleve a sua motivação intrínseca para estudar, para aprender mais e se tornar competitivo num mundo de competição, onde você precisa ter um espaço no mundo do trabalho. Daí a razão de ser da gente utilizar, enquanto necessidade de sobrevivência das instituições, a gente lidar com as metodologias ativas. Porque a maior parte da nossa clientela são os Robertos, hoje, nativos digitais, tá? E que nós temos que renovar as formas que nós temos para ensinar, para que a gente possa atingir essas pessoas. Finalizando, eu termino com uma analogia. Como eu sou médico, eu sei que na valise, enquanto profissional médico, eu tenho que levar na minha bagagem alguns instrumentos que me caracterizam na profissão. Eu tenho que levar o esfingnomanômetro, o otoscópio, o oftalmoscópio, o meu martelinho para exame neurológico, o meu termômetro. O professor profissional, ele também tem a sua valise tecnológica, onde ele tem que levar o quê? Um conjunto de ferramentas de trabalho. E aí é que se situam as metodologias ativas. Elas são ferramentas de trabalho onde, numa universidade completa, ela tem que trabalhar pela singularidade das pessoas. Um bom professor, ele vai ter que usar determinadas ferramentas
para aqueles alunos que gostam mais de aprender em base à aula expositiva. Mas tem aqueles que gostam também de aprender com base em inquirição. Ele tem aqueles alunos que também gostam de aprender mais em base nas habilidades, nas práticas. O bom professor, ele tem que ter a valise dele de ferramentas adequada e ajustada ao mundo atual, e poder usar isso. E a universidade boa, aquela que vai sobreviver a essa coisa da walmartização do ensino superior, que nós estamos presenciando hoje, nos dias atuais, as universidades boas são aquelas que vão tratar os alunos enquanto seres singulares. Um não é igual ao outro, nós somos seres singulares e temos que ser tratados assim no âmbito da universidade. Nós não temos que ser tratados enquanto massa, enquanto número, enquanto quantidade de apostilas iguais do Ijuí ao norte. Nós temos que ter as nossas singularidades. E a universidade moderna tem que enxergar-nos enquanto seres singulares. Essa é a nossa missão. Desculpe, professor, pelo meu estender do horário, mas eu quis aproveitar essa oportunidade aqui, que é uma oportunidade de ouro, para estar compartilhando com os senhores essas ideias. Muito obrigado. Muito agradecida, professor José Lúcio Machado. Nós teremos oportunidade de retomar questões após a exposição do doutor Marco Antônio Moreira. Esse aqui? Oi? Aí, à direita. Quando aparecer aqui, clica aqui de novo. Essa aqui. Muito obrigada, professor. Aí agora a gente deixa, vamos ver se conseguimos retomar a discussão de hoje. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. E a minha fala vai ser muito crítica. É a fala de um professor há 50 anos, que nunca abandonou a sala de aulas. Mas há muito tempo que eu estou também um pouco no viés da psicologia educacional, com a professora Elce, por exemplo. Então, aprendizagem significativa. Será que isso hoje é uma ilusão perdida? Nessa cultura do ensino para testagem? Essa frase aqui, eu comprei uma placa numa feira semana passada, em Madrid. Eu gostei dessa aí. Eu nasci inteligente, mas a educação acabou comigo. Na verdade, a minha história aqui começa em Leipzig, em 1875, com esse alemão Wundt. Tá? Ele tinha formação em medicina, ele trabalhou em psicologia, filosofia, etc. Mas ele se caracterizou por ter criado o primeiro laboratório de psicologia no mundo, na Universidade de Leipzig. Tá? Por quê? Segundo ele, até então, a psicologia significava o estudo da alma ou da mente. Era uma coisa muito especulativa, de muitas discussões, né? E ele achava que essas discussões infindáveis sobre a natureza da psique era uma perda de tempo e energia. Tá? Para ele, uma certa atividade nessa área só faria sentido se pudesse ser medida, quantificada e cientificamente demonstrada. O Wundt, esse laboratório, é a primeira tentativa de dar um enfoque científico à psicologia. Tá? Ele procurou redefinir a psicologia como um tema fisiológico, não filosófico. Tá? Ele criou o primeiro laboratório do mundo e a ideia era essa de abordar a psicologia cientificamente,
muito de acordo com o cientificismo dominante naquela época. Tá? Mas isso não tardou muito para que chegasse à educação. Esse enfoque. Né? Originalmente, educação significava despertar talentos e habilidades inatas através do ensino de linguagens, raciocínios científicos, história, literatura, etc. Mas, para esses psicólogos experimentais, a educação passou a ser o processo de expor o estudante a certas experiências para assegurar reações desejadas. A educação passa a ser isso, prover certas experiências de modo que o estudante vai dar a reação desejada, esperada. Essa proposta dele serviu de base também para o Pavlov. Pavlov também esteve lá nesse laboratório. Tá? E vários outros comportamentalistas, como o Watson, o Thorndike e o Skinner. Serviu também de referência para as escolas mais dirigidas à resposta correta do que ao desenvolvimento do intelecto, tá? Que é o que predomina hoje. Ele tentava estudar processos mentais através de uma abordagem científica, através da observação, da experimentação, da medição, tá? Fugindo do que ele chamava de uma abordagem especulativa. Ele queria medir as reações do sujeito no seu laboratório, frente a determinados estímulos. Quantificar isso, aplicar estatística. Essa nova psicologia, nova entre aspas, ela passou a atrair muita gente, passou a ser a meca de estudantes que vinham de várias partes do mundo para estudar em Leipzig. E depois eles voltavam para os seus países e lá criavam laboratórios, associações, cursos de pós-graduação, etc., etc., principalmente nos Estados Unidos. Tá? Que foi onde o behaviorismo, o comportamentalismo, teve grande influência na educação, através de todas essas ações, aí, departamentos, pós-graduações, associações, publicações. Né? E esse é o Watson, né? O pai do comportamentalismo, do behaviorismo norte-americano. Tá? Ele usou esse termo behaviorismo, tá? Porque ele queria deixar claro que ele não estava... Ele queria trabalhar com aspectos observáveis do comportamento. Behavior, em inglês, é comportamento. Tá? Então, o behaviorismo supõe que o comportamento inclui respostas que podem ser observadas e relacionadas com eventos que as precedem, que seriam os estímulos, e as sucedem, que são as consequências. Tá? Mas o Watson não estava muito nas consequências, ele estava muito mais na linha do Pavlov. Tá? O behaviorismo do Watson é bem mais na linha pavloviana do estímulo incondicionado, condicionamento clássico. Tá? Eu não vou repetir aqui, porque você certamente sabe o que vem a ser o estímulo incondicionado, o condicionamento pavloviano. Tá? Eu quero chegar na educação. Tá? O Watson ele não chegou a uma teoria mesmo, tá? Mas a influência dele foi enorme. E está hoje ainda muito, muito grande. Tá? Ele chegou a 2 princípios, ao invés de uma teoria. Tá? O princípio da frequência e o da recentidade. O princípio da frequência diz que quanto mais frequentemente associamos uma resposta a um dado estímulo, mais provavelmente vamos associar outra vez. Tá? E o princípio da recentidade diz que quanto mais recentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo, provavelmente vamos associar outra vez. Gente, esses 2 princípios são os que os alunos usam. Eles só estudam na véspera. O aluno não estuda 3, 4 dias antes. Tem que ser no dia anterior, que é para lembrar. É o princípio da recentidade. E o princípio do exercício somos nós que usamos. A gente dá listas infindáveis de exercícios para os alunos. Quanto mais exercício faz, então mais ele vai dar aquela resposta desejada. Princípio da frequência e da recentidade. Coisa de mais de 100 anos. Tá? Ainda são muito usados e incentivados no ensino escolar. É para não esquecer.
Para não esquecer o quê? Para não esquecer as respostas corretas, que tem que ser dada no outro dia. Passado a prova, já pode esquecer. Só não pode esquecer para a prova. Esses exercícios repetitivos, o estudo na véspera, são intrínsecos à cultura da aprendizagem mecânica, não significativa. Tá? Uma aprendizagem puramente memorística, sem significado, que predomina no ensino de disciplinas como, por exemplo, a física e a matemática, a química e muitas outras. Não vou me meter na medicina, professor, mas na física e na matemática é um desastre o ensino que nós temos. É horrível o ensino que nós temos. Não estou falando só do Brasil, viu? Isso começou com Watson. Outro, Thorndike. Tá? Esse homem também teve uma grande contribuição. Por quê? É também norte-americano, behaviorista. Ele falava em conexões neurais, mas nunca entrou nisso. Tá? Na prática, ele não entrou nos detalhes neurológicos. Ele falava neurônio para deixar claro que não estava se referindo à consciência. Tá? Para dar um caráter mais científico, falava em conexões neurais. Ele chegou também a várias leis principais e várias leis subordinadas, tá? Dentro da concepção de aprendizagem como conexão, ER. Isso aí é um problema histórico também. É tomar como sinônimo de aprendizagem a conexão ER. Tá? Então, ele chegou a duas leis, que são a lei do efeito e a lei do exercício. Que tem muito a ver com o ensino. A lei do efeito diz que, quando uma conexão é seguida de uma consequência satisfatória, ela é fortalecida. Quando é mais provável, então, que o sujeito vai dar a resposta outra vez. Tá? Porque aconteceu uma coisa boa depois de ele ter dado aquela resposta. Reciprocamente, se a mesma conexão for seguida de um estado de coisas irritante, é provável que a resposta não seja repetida. Observe que a gente usa o termo provável. Então, não quer dizer que vai extinguir a resposta e não quer dizer que, necessariamente, o sujeito vai dar a resposta para receber a recompensa. Mas é bastante alta a frequência, a probabilidade disso. Tá? Então, essa lei se refere ao fortalecimento ou enfraquecimento da conexão ER como resultado de suas consequências. Aqui está a ideia do reforço. Ele primeiro que focou mais no que acontece depois. Não tanto no estímulo, mas na consequência. Tá? A lei do exercício diz que o fortalecimento das conexões se dá com a prática, com o uso. Tá? E o enfraquecimento se dá com o desuso. Tá? O fortalecimento se define como aumento da probabilidade de ocorrência, né, quando a situação se repetir. Lei do exercício, né, que nós usamos aí na matemática, na física, na química, exercício, exercício, exercício. Né? É muito semelhante ao princípio da frequência do Watson, mas a principal contribuição do Thorndike é a lei do efeito, tá? E não o conceito de aprendizagem que está implícito nisso aqui. Com essa lei, ele colocou as consequências do comportamento como determinantes das conexões. É o que acontece depois que é mais importante. Tá? A gente dá o estímulo, observa as respostas, se o sujeito dá a resposta que a gente quer, então dá o reforço. Essa é a ideia. O comportamento é controlado pelas suas consequências. Skinner, gênio, um Einstein da psicologia, não sei, mas esse senhor não pode ser deixado de fora de nenhuma lista de pessoas importantes do século passado. E ele cativava a gente com suas palestras e com suas ideias. Mas, diferentemente do Thorndike, ele enfatizava a conexão, estímulo-resposta. A ênfase de Skinner está na conexão entre resposta e consequência. A conexão entre resposta e consequência. O Skinner se concentrou nessa linha. A ideia central do enfoque skinneriano
Aqui, o comportamento é controlado por suas consequências. Nós somos seres humanos e nós somos sensíveis a reforços positivos. Nós gostamos de elogios. Nós fazemos muita coisa para agradar nossos pares, para nos destacarmos entre os nossos pares. Eu aceito isso como uma característica humana. O que eu não aceito é usar isso para manipular o ser humano, que é o que acontece. O comportamento é controlado pelas consequências. Então, se eu trabalhar as consequências, eu vou fazer com que o sujeito exiba o comportamento que eu quero. Não é isso que nós fazemos? Não são esses os objetivos comportamentais? Então, pode-se utilizar recompensas e punições para modificar, implantar ou extinguir comportamentos. O Skinner introduz o termo reforçador positivo e reforçador negativo. Porque recompensa é um termo que pode, assim, o que é recompensa para um pode não ser para outro. A consequência boa para um pode não ser consequência boa para outro. Então, ele chama de reforçador positivo aquela consequência que aumenta a frequência da resposta. Eu não sei bem o que fazer depois que o aluno dá a resposta, mas eu fico atento. Se eu dou uma coisa que eu senti que o aluno gostou e que ele dá a resposta, eu identifiquei qual é o reforçador positivo. Tá? O reforçador é dito positivo quando aumenta a frequência de uma resposta e negativo quando baixa a frequência dessa resposta. Ele identifica dois tipos de comportamentos: os comportamentos respondentes, que são os pavlovianos, são involuntários. Frente a certos estímulos, nós reagimos involuntariamente. Tá? Então, o Skinner foca no comportamento operante, aquele que o indivíduo opera, aquele que o indivíduo faz alguma coisa, que eu vejo ele fazendo. Comportamentos respondentes, comportamentos operantes. E é por meio do condicionamento operante que o Skinner acreditava que pudesse ser adquirida a maior parte da conduta humana. Condicionamento operante. Tá? Então, o que é o condicionamento? Esse procedimento de introduzir um reforçador positivo imediatamente após uma resposta, resultando no aumento da frequência dessa resposta. O condicionamento mais importante era operante, tá? E esse condicionamento passou a ser confundido com a aprendizagem. E aqui outro problema, né? Essa sinonímia entre condicionamento e aprendizagem. O indivíduo está condicionado a dar uma certa resposta, disse, então, aprendeu. Aprendeu nada. Pode ter simplesmente memorizado mecanicamente. Isso teve uma enorme influência no processo de ensino-aprendizagem em todos os níveis de escolarização. Todos os níveis. Essa influência skinneriana enorme, presente, total, hoje na escola. O ensino se dá quando o que precisa ser ensinado pode ser colocado sob o controle de certas contingências de reforço. O papel do professor é de organizar as contingências de reforço, de modo a possibilitar ou aumentar a probabilidade que o aprendiz tenha o comportamento desejado. Então, o professor, como organizador das contingências de reforço, eu tenho que pensar o que fazer em função das respostas que os alunos estão dando. Ok. Isso começou em 1875, nós estamos em 2015, e está super forte ainda. Tá? Agora, 1963, uma esperança. Uma esperança. Tá? A aprendizagem significativa do Ausubel. Uma visão cognitivista, não behaviorista, a aprendizagem e o ensino. A preocupação do Ausubel, como professor e psicólogo educacional, era como facilitar a aquisição de conhecimentos com significado, com compreensão.
Eu não me interessa que meu aluno só dê a resposta. Eu quero que meu aluno dê evidência de que compreendeu, que saiba explicar, que saiba descrever, que saiba aplicar esse conhecimento. Em situação formal de ensino. O que o Oswald se perguntava era isso: o que eu faço para facilitar a aquisição de um corpo de conhecimentos dos meus alunos em situação formal de ensino? Eu sou professor, eu tenho um monte de alunos, o que eu faço? Aí, aqui está o Oswald. A conclusão dele bate com o que o professor já falou, né? Que se fosse possível isolar uma única variável, essa variável seria o conhecimento prévio do aprendiz. Então, parece uma coisa óbvia até, né? Nós aprendemos a partir do que já sabemos. O problema é lidar com isso. O problema é lidar com isso. Nós temos vários alunos, todos são indivíduos únicos, cada um tem conhecimentos diferentes. Tá? Além disso, o aprendiz teria que apresentar uma predisposição, uma intencionalidade para aprender. Ou seja, ele deve querer aprender significativamente esses conhecimentos. Quer dizer, nós somos seres humanos, nós aprendemos se queremos. Tá? E o sistema educacional facilita muito a aprendizagem mecânica. Eu não quero aprender isso, mas eu sei decorar, então eu decoro para as provas. Então, se o aprendiz não tem conhecimentos prévios adequados, a aprendizagem significativa vai ficar inviável. Por outro lado, pode ser que os conhecimentos existam, mas não tenham intencionalidade. São duas condições aparentemente simples: o conhecimento prévio e a intencionalidade, mas extremamente difíceis de serem levadas em conta no processo ensino-aprendizagem. O que fazer, então, quando o aluno não tem conhecimentos prévios? Como despertar a intencionalidade para a aprendizagem? Isso já está no Freire também, na pedagogia da autonomia, encontra isso aí. Tá? São questões difíceis, mas o mais difícil é pôr em prática possíveis respostas. Tem respostas, tem alternativas, mas é difícil de colocá-las em prática. Tá? Então, o aluno pode não ter conhecimentos prévios adequados para dar significados, mas tem outros conhecimentos. Tá? Então, uma saída desse problema é a partir de onde o aluno está, ou a aluna, ou seja, seus conhecimentos, embora não sejam aqueles tais subsunsores do Oswald. Tá? Isso é a mesma coisa que o Freire já dizia, entende? Numa pedagogia de libertação, a gente tem que partir de onde está o aluno, o sujeito, e tirar ele dali. O conhecimento prévio é a variável mais importante, junto com a predisposição para aprender. Mas, na prática, na verdade, não é muito difícil identificar esses conhecimentos prévios. Tá? A gente pode usar mapas mentais, atividades colaborativas, mapas conceituais, até pré-testes pode ajudar um pouco. Tá? O problema é como levar em conta isso. Então, hoje em dia, também, com os ambientes virtuais, né, é uma grande possibilidade de dar conta dessas diferenças individuais. E a gente quase não usa esse potencial dos ambientes virtuais. Fica muito mais fácil definir objetivos ou competências. Hoje em dia se fala em competências, tem vários países que o currículo é por competências. Tá? Imaginar um estudante médio, conhecimentos médios, e ensinar tudo em média. Assim, né?
é muito difícil dar conta das individualidades. Vamos supor tudo um conhecimento normal, um aluno normal, tudo médio, etc. Quanto à intencionalidade, para despertar a intencionalidade, é preciso, mais do que nada, usar situações que dão sentido aos conceitos, situações que fazem sentido para os alunos. Se a gente não faz isso, e aquela foto que ele mostrou aqui, o professor, os guris dormindo, ou brincando com o celular, porque eu estou dando uma aula que não tem nada a ver com eles. Vocês acreditam que os estudantes de engenharia acham que a física não é importante para a engenharia? Vocês acreditam que os estudantes de engenharia acham que o cálculo não é importante para a engenharia? Eles só querem se ver livre do cálculo e da física. Por quê? Porque os professores não usam situações da engenharia. Só usam situações abstratas da física ou da matemática. Com um argumento bobo de que a física é a física, o cálculo é o cálculo, e vocês que se virem. Mais ou menos assim. Essa definição operacional de objetivos, na década de 70, quando a gente fazia um curso de didática, a principal coisa era aprender a definir objetivos. Tá? Esses objetivos eram os comportamentos que os alunos deveriam exibir após a instrução. Tomava-se instrução como sinônimo de ensino. Tá? E, quando eles eram exibidos, a gente tomava como evidência de aprendizagem. Define um comportamento muito precisamente após as aulas, o aluno deve ser capaz de. E a gente pergunta o que é isso, e ele diz, é isso, deu. Missão cumprida, ensino eficaz. Se ele entendeu, não entra em questão. Se ele deu significado, não entra em questão. Só o que vale é a resposta correta. Hoje em dia se fala em competências. Tá? Competência não tem nada de novo, competência vem do mundo laboral, tá? E tem muito a ver com habilidades práticas. Com o comportamentalismo, as escolas, as competências estão muito associadas aos objetivos comportamentais. Mas o significado muda, né? Bom, hoje em dia se fala em currículo por competências. No Chile, por exemplo, todo o currículo é por competências. No México, a partir do ano passado, o currículo é por competências. Na Espanha, já faz algum tempo que o currículo é por competências. Não é novidade. A educação baseada em competências é uma política educacional com interesses econômicos subjacentes do capitalismo há muito tempo. Tá? Mas os significados não são permanentes, então eu aceito que hoje em dia nós temos outro conceito de competência. Né? Eu gosto da definição do Perrenu, que ele diz que competência é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situações, apoiada por conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Então, conteúdos. Muita gente fala mal dos conteúdos. É claro que sim, porque só ensinam o conteúdo para ser decorado. Agora, não tem sentido falar em competência sem conhecimento, sem conteúdos. Assim como não tem sentido saber conteúdos, não saber fazer nada com eles. Tá? Então, para o Perrenu, que é um dos grandes nomes nas competências, tá? É um mal-entendido pensar que competência dispensa a aquisição de conhecimentos. Para ele, quase que a totalidade das ações humanas, algum tipo de conhecimento necessita. Tá? O desenvolvimento de competências não é independente da assimilação de conhecimentos. Vejam, ele usa os mesmos termos do Ausubel, aquisição de conhecimentos, assimilação de conhecimentos. Tá? Na prática, há uma relação dialética entre aprendizagem significativa e competências. Essa é a minha interpretação, não é do Perrenu. Ou seja, quanto mais significativos, mais conhecimentos o sujeito adquire com significado, mais competência desenvolve. E quanto mais competências, mais conhecimentos adquire, mais diferencia, estabiliza, clarifica. Não tem sentido falar em competência sem conteúdo, não tem sentido falar em conteúdo sem competências. Não. 10.
A escola vive um dilema, tá? Ensinar conhecimentos ou desenvolver competências? Mas, Elcio, eu estou em 20 minutos só. Eu estou na metade. Apesar dessa ênfase nas competências, a escola continua privilegiando o paradigma do ensino de conhecimentos por transmissão de conhecimentos. O foco na escola contemporânea é o ensino de respostas corretas que os alunos devem aprender mecanicamente. Essa é a nossa cultura, a cultura da resposta correta para os testes. É isso que vale. O discurso educativo seguramente reconhece que as competências são importantes, mas o mais importante é o ensino para a testagem. Já está consagrado internacionalmente esse termo, teaching for testing. Teaching for testing. É o paradigma da aprendizagem mecânica, não da aprendizagem significativa. Ou seja, mesmo nessa onda de competências, o ensino continua sendo comportamentalista, treinando para a testagem. A aprendizagem significativa é um referencial muito promissor para a gente desenvolver competências, né? Mas não é isso que acontece na escola. Avaliação, testagem, aprendizagem significativa. Avaliação é muito mais do que testagem. A testagem é só medição. Mas a nossa cultura é a cultura da testagem. A aprendizagem significativa, ela é progressiva. Os significados não são construídos abruptamente. Tá? Então, esse processo de ensino-aprendizagem precisa de um intercâmbio de significados, uma negociação de significados entre professor e aluno, entre os próprios alunos. O ensino não pode ser monológico. Isso Paulo Freire já dizia. O ensino tem que ser dialógico. Tem que haver essa negociação. Para com essas aulas expositivas. Isso eu recebi hoje da Nature, dizendo isso. As aulas bonitas, expositivas, já estão no YouTube. Faz outra coisa em sala de aula. Saiu na Science há 2 anos também um dossiê disso. A avaliação teria que ter aspectos recursivos e formativos também. Então, ainda que o currículo seja por competências, a testagem supostamente indica se o aluno apresenta ou não determinadas competências. Isso não pode ser assim. Isso só mede. Resposta correta não é sinônimo de aprendizagem significativa. Resposta correta pode ser só ter decorado a resposta esperada. As escolas... Ou seja, a avaliação deve ir além da testagem, mas a testagem direciona a prática escolar e distorce o ensino-aprendizagem. As escolas se tornam centros de treinamento para os testes nacionais. E os professores são obrigados a atuar como treinadores. É a realidade. Eu vivo essa realidade, eu conheço os professores, eu conheço os adolescentes que estão nas escolas. As melhores escolas são centros de treinamento. Para quê? Para o Enem agora. Tá? Então, por exemplo, foi implantada no Brasil uma prova nacional única para todo o país, chamada Exame Nacional de Ensino Médio, que está distorcendo a educação. Essa prova determina o acesso à universidade e faz com que as escolas se transformem em centros de preparação para o Enem. As melhores escolas são aquelas que têm mais alunos aprovados no Enem. Mas isso não é educação, é treinamento. Nós estamos vivendo treinamento. Mesmo que vocês venham argumentar que o Enem tem questões muito bonitas, os alunos são treinados para dar resposta às questões muito bonitas. A minha pergunta é essa: faz sentido a educação de um país inteiro ser direcionada por uma única prova? Onde é que fica a aprendizagem significativa? Onde é que fica a diversidade, o regionalismo? Nada mais.
o PISA. Tá? O Brasil é um caso, eu dei como exemplo, tá? Mas em outros países também muito predomina a testagem, e um dos grandes testes internacionais é o PISA. Tá? Programa Internacional de Assessment dos Estudantes. Assessment não é avaliação, tá? É medição. A educação é medida internacionalmente pelo PISA. Países nos quais os alunos têm baixos resultados no PISA diz que a educação é ruim, como se a educação fosse só isso. Mas o que tem por trás do PISA? Está aqui, ó. O PISA é a preparação para o mercado, é o capitalismo. O PISA é promovido pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Uma organização, isso já diz tudo, entende? OCDE, Desenvolvimento Econômico. Mesmo que se argumente que o PISA é um bom indicador de educação, o que está por trás é a preparação para o mercado via testagem. Tá? E quem coordena o PISA agora é uma holding de livros, a aplicação do PISA. Onde é que fica a aprendizagem significativa? Onde é que fica a compreensão, a capacidade de transferência dos conhecimentos, a criatividade, a criticidade, a cidadania? Não no PISA. Nem em outros instrumentos de testagem comportamentalistas, capitalistas, massificadores. Não interessa ao sistema dominante, independente de suas ideologias. Não interessa a criatividade e outras coisas. Tá? Outro problema, o publicacionismo. Tá? Publicar, claro que publicar é importante. Resultados de pesquisa que não se publicam não existem. Mas hoje está uma trivialização da publicação. Tá? Estamos vivendo uma época de trivialização pública. Há uma quantidade enorme de periódicos eletrônicos indexados, tá, que prometem arbitragem em poucos dias e rápida publicação. Tá. Há toda uma indústria de indexação de fatores de impacto. Os melhores periódicos são os mais bem indexados, com o maior fator de impacto. É toda uma indústria, é um negócio, virou a publicação. Tá. E os pesquisadores e professores universitários são avaliados exclusivamente pelas publicações. O ensino não é importante na universidade, o importante é a publicação. A progressão se dá por publicação. Professores universitários podem ser péssimos docentes, mas se publicarem muitos, serão altamente conceituados no meio acadêmico. Eu não estou generalizando, não sei como é que funciona aqui na Mackenzie, mas, de um modo geral, a avaliação dos professores é por publicação, o ensino não conta. Tá? O que importa é a quantidade de papers publicados em periódicos bem indexados. A qualidade desses papers também ninguém lê isso, entende? Não sei o que aconteceu aqui. Não. Então vou encerrar. Esse publicacionismo ele está acabando com a criatividade, entende? Os pesquisadores não se arriscam a fazer estudos que não vão gerar papers. Os estudantes de pós-graduação fazem o que o orientador manda, e o importante é o paper. Mas o que tem a ver com o ensino? Tem a ver tudo, porque nós estamos formando professores assim. O que adianta ter aula de didática se a maior parte das aulas que eles tiveram foram aulas horrorosas, onde o que vale é a publicação? Bom, sinto muito, mas teria mais coisas. Eu queria mostrar aqui as palavras de um professor que ganhou o Prêmio Nobel de Física há pouco tempo, e ele também está dizendo a mesmíssima coisa. O ensino de ciências nas universidades de pesquisa é pior do que ineficaz, é anticientífico. Tá?
Isso, para mim, foi uma segunda esperança quando saiu na Science, em 2013, um dossiê sobre grandes desafios para o ensino no século XXI. Tá? Eu acho que a gente não deve abandonar a ideia da aprendizagem significativa. O nosso sistema de avaliação é totalmente comportamentalista, massificador, capitalista, preparador para o mercado. Essa é a nossa sociedade, entende? Então, a gente também tem que ter uma posição de estar dentro e estar fora. Ou seja, nós somos professores submetidos a esse ensino da testagem, esse negócio dos papers. Mas será que a gente pode também fazer alguma coisa para fomentar uma aprendizagem mais significativa? Vamos fazer um ensino, de fato, mais centrado no aluno. Vamos fazer um ensino em que é mais importante a qualidade do que se aprende do que a quantidade do que se aprende. Já tem estudos mostrando que não há correlação entre os que tiram notas espetaculares nesses testes e depois o desempenho deles nas suas carreiras profissionais e acadêmicas. Gente, vamos reagir de alguma forma a essa cultura dominante da testagem, do paper. Eu recebo 3 ou 4 por dia pedidos de call for papers, call for papers, call for papers. Tá? Onde é que nós estamos? Nós estamos sendo considerados uns idiotas. Que educação é essa que não importa o significado, não importa a compreensão, o que importa é se o sujeito sabe dar tais e tais e tais e tais respostas. Ok. Sinto muito pelo entusiasmo, mas eu, como professor, não como psicólogo, nem como médico, nada, eu estou indignado com a educação que nós temos hoje. Não é educação, é ensino, treinamento. Não creio que isso vai ser bom para a cultura, para a cidadania. Onde é que ficam os outros, sem ser esses bobos que passam nos testes, tudo? Okay. Eu quero agradecer muito a exposição do professor Marco Moreira e frisar a importância de que tudo isto que ele expôs, na realidade, ele viveu durante a vida inteira como um professor, lutando pela educação nas escolas públicas e nas universidades. Então, é isso. Infelizmente, e eu peço desculpas, a gente teve que acelerar a fala do professor Marco Moreira, pedimos desculpa, e, infelizmente, não vai dar para abrir o debate pelo tempo. E agradeço a atenção e a participação de todos. Obrigada.